Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destravando Carreiras, essa série de lives em que eu entrevisto profissionais de diversas áreas, a fim deles trazerem a experiência na carreira deles. Hoje eu vou entrevistar a Juísa, mestranda em Direito no programa de pós-graduação de mestrado em Direito pela UFMS, especialista em Direito Processual Civil pela PUC Rio de Janeiro, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, TJMS. Então, vou chamar a Tati aqui para estar trazendo a sua experiência. Tati, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para estar participando aqui dessa live. O intuito é realmente trazer a experiência, a vivência dos profissionais em diversas áreas de atuação. E eu sei que muitas pessoas aí da área do direito têm esse sonho na magistratura, e eu tenho quase certeza que a maioria nunca conversou com um juiz, né? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar, Bárbara, para você, né, para os seus seguidores. Eu acho importante realmente ter um pouco de noção, né, da carreira a ser escolhida, porque são tantas mazelas também, né, que nós enfrentamos no dia, tantos desafios, né? É importante ter esse conhecimento antes de ingressar no concurso público, né? Numa carreira pública através. Com certeza. Eu sempre falo, Tati, para minhas clientes, para as pessoas que conversam comigo, que essa escolha, ela não pode ser feita de forma aleatória, né? Porque você convive, você está ali todos os dias, você está dando o seu melhor, está se empenhando, e é uma boa parte da nossa vida que a gente passa trabalhando. Então, não dá para ser feito. Mais para o trabalho, né? Que na residência, Exato. né? Em casa. Exatamente. A gente passa mais tempo no trabalho do que com a família. Tati, então vamos lá. Primeira pergunta, né, com relação à sua escolha da sua profissão. Então, eu queria que você trouxesse aqui como foi esse processo, né, da escolha da carreira da magistratura, né, do direito também, da formação em direito, o que te levou realmente a fazer essa escolha. Bem, eu sempre quis fazer direito, fazer a faculdade de direito. Desde muito nova, eu ficava um pouco indignada com as injustiças que eu via, com algumas situações, né? E eu achava que através do direito, através de uma carreira jurídica, eu realmente poderia mudar as coisas, né? Legal. Poderia mudar essas situações. Uma questão, assim, de uma ideologia mesmo, né? Sim. Depois de fazer a faculdade de Direito, eu já sempre trabalhei na área, fazia estágio grande de advocacia, trabalhei em algumas repartições públicas, secretarias de segurança, no executivo, trabalhei também no legislativo, então eu trabalhei nos 3 poderes durante a faculdade, né, durante o curso de Direito. E após a conclusão, eu pensei realmente em optar por uma carreira jurídica, porque entendi que naquele momento eu não me sentia vocacionada para a advocacia, né? Entendi. E aí pretendi conhecer esse mundo dos concursos, né, Bárbara? Concurseiro é uma profissão, né? Tamanho, o acesso à educação hoje chegou para todos, né? Muito interessante, muito importante, mas também, claro, há várias dificuldades. E eu fui conhecer esse mundo dos concursos, né? Fui para São Paulo, na época não havia esses cursinhos online que você faz, hoje de qualquer lugar dessa educação. Você consegue estudar também. Então fui para São Paulo fazer um curso que era bem famoso à época, da Damasio, legal. e fiquei 2 anos morando em São Paulo. Depois continuei em São Paulo trabalhando e naquela rotina, né, intensa de estudo mesmo. Legal. E Tati, a sua família ela interferiu nessa sua escolha? Como foi assim a questão familiar mesmo, seus pais? Na época você já era casada? Como foi essa para trazer assim para a família essa ideia de que vou ser concurseira, vou começar a estudar aqui, vou lá para São Paulo fazer cursinho? Como foi essa fase? Não, eu não era casada, eu era solteira. Eu admiro muito as mulheres, né, Bárbara? Nós temos uma carga, nós temos tripla jornada, né? Às vezes, e eu vejo muitas colegas hoje passando com filhos, e eu admiro muito, porque eu imagino a dificuldade, né? Então, assim, eu não tinha filhos, não era casada, fui para São Paulo e entrei realmente numa rotina, né, de disciplina de estudos de 10 a 12 horas por dia, né? E depois retornei para Campo Grande, continuei trabalhando, eu sempre trabalhei assim, pelo menos meio período, e conciliando essa rotina dos estudos.
A minha família não é uma família de advogados, não é uma família de juristas. Como você sabe, eu sou de uma família de militares, né? Minha mãe é doutora, e não houve nenhuma interferência, né? Havia sempre aquela preocupação, porque, assim, como são duas pessoas também que tinham concursos públicos, né? Aquela preocupação em um filho ter um concurso público, né? Por questões de segurança, de estabilidade. Exatamente. Mas a minha mãe, se eu posso falar de alguém, né? A minha mãe que já é falecida, ela é a pessoa que mais me incentivou. E não me incentivou assim, Bárbara, de vamos, faz, né, o concurso. Mas me incentivou principalmente durante as quedas, né? Durante as quedas. Eu falo muito para esse pessoal que está tentando hoje, né? Os concurseiros. Uma vida, assim, de derrotas até você conseguir alcançar o êxito, né? Então, você não faz o concurso para passar, né? Você faz o concurso até passar. Exato. E muitos altos e baixos, né? Né? Um marido, um amigo, um irmão, uma pessoa na família que te dê esse suporte emocional, né? Sim, esse apoio é muito importante, essencial, na verdade, né? Esse apoio emocional não tem preço, né, Tati? E, Tati, como foi, assim, essa questão ainda falando sobre a escolha, você pesquisou muito sobre a magistratura, e o que você, na época, né, o que você pesquisou, o que você conseguiu encontrar que te ajudou, te incentivou a fazer dar esse grande passo, né, tomar essa grande decisão? Eu costumo dizer que a magistratura me escolheu, eu não escolhi a magistratura. Eu sempre fiz mais concursos voltados para o Ministério Público, né? Porque assim, eu gostava muito do direito penal, acho que todo mundo faz direito, sai apaixonado pelo direito penal, e eu muito dessa área, né? E aí me via mais voltada assim para a carreira do Ministério Público. Mas quando você faz concursos jurídicos, os editais são muito semelhantes ao Ministério Público, em magistratura, delegados de polícia também, foge um pouco mais, específicas, mas como os editais são muito semelhantes, você acaba se preparando para as duas carreiras, né? E aí eu comecei a passar também alguns concursos do Ministério Público, algumas fases, né? Eu acho que é importante, Bárbara, que são várias fases, né? Concurso de magistratura hoje são 6 fases. 6 né? fases? Uau! Então você vai melhorando, você vai passando de uma fase para outra. E eu fazia em vários estados também, fui passando em um, passando em outro, e acabei sendo aprovada na magistratura do Mato Grosso do Sul, que é o meu estado de origem, e permaneci, né? Aí eu falei, não, vou parar, agora eu vou parar. E se sentiu bem, né? Tá em casa, literalmente, né? Sim, em casa, né? Um estado bom, um tribunal muito bom também, né? Vanguarda, menor, né? À frente. E aí resolvi me estabelecer de vez no Mato Grosso do Sul. Legal. E quanto ao dia a dia, Tati, da profissão, que é outra coisa assim primordial para uma pessoa entender, né, sobre uma profissão, sobre uma carreira, é a questão do dia a dia. Então, dentro daquilo que você consegue trazer para a gente, claro, como que é o dia a dia na sua carreira? Olha, acho que o primeiro apontamento, não existe nenhum tipo de glamour, né? Vou falar carreira é importante trazer isso. As pessoas têm uma imagem muito equivocada, né? Carreira de um juiz, né? A carreira de um juiz é uma carreira muito pesada, né? Você começa no interior, você começa primeiro como juiz de tudo, então você não é titular em nenhuma comarca, em nenhuma cidade, então você tem que se deslocar o tempo todo, né? De períodos em cidade para outra, né? Então você mora assim no seu carro, levando seus livros, suas malas, desloca, e às vezes assim a administração né, solicita para você substituir em algum lugar ou responder para algum lugar, já entra no carro, né, e já tem que assumir naquela comarca. Então assim, um tipo de glamour, existe muita estrada, né, porque antes uma das outras, e o dia a dia assim, você tem um volume alto de trabalho, todo mundo sabe que o judiciário brasileiro, principalmente a justiça estadual, de processos, né? É um judiciário com uma sobrecarga de trabalho. Então, são despachos, sentenças, decisões, audiências, né? Audiências, assim, às vezes com pauta todos os dias, né? Se você é dotado numa vara criminal, que foi meu caso durante 10 anos, todos os dias, audiências de custódias, né? Que você tem que fazer
em 24 horas do réu, júris intermináveis, né? Um tribunal popular, o júri, você só tem hora para entrar, Não tem dura hora para 2 sair. mais, né? E assim, né, Bárbara, atender todo tipo de mazela da sociedade. Dele, isso aqui não são processos, são vidas, né? Sim, com então, certeza. As pessoas que estão aqui, né? E nós temos que lidar com isso, né? Lidar com isso o tempo todo, né? Lidar com as pessoas, lidar com os processos e atender também, atender partes, atender advogados, né? Partes acompanhadas de advogados, o trabalho de gestão do fórum, porque você também é diretora em várias comarcas, então você tem que fazer a gestão do fórum, a gestão dos servidores, né? Então, assim, são várias rotinas. Sim, legal, legal. E quais são, Tati, as rotinas, dentro da sua rotina, as atividades que você sente que você encontra assim, mais dificuldades mesmo? Eu acho assim, algo que você não aprende na faculdade e às vezes você chega muito nova, né, na carreira, eu acho que é lidar com as pessoas, né? Eu acho que esse relacionamento humano, né? Por isso que eu defendo uma formação humanística das pessoas, formação humanística desde a base escolar, formação humanística durante a faculdade, né? Que você muito com isso, você sabe o que é importante aliar o conhecimento técnico à formação humanística, né? As relações. Então, há uma dificuldade, às vezes você tem que lidar com servidores muito mais antigos, né? Assim, mais velhos, né? Naquele, né? Não, em faculdade nenhuma te ensina Não isso. ensina. Concurso, lidar com as pessoas, e lidar já estabelecidas naquele local, que você chega nova, mas já há dificuldade, já há problemas estabelecidos entre as pessoas. Entendi. Então, essa foi a minha maior dificuldade, né? Legal, legal. E quais são, Tati, as atividades que você mais gosta de fazer, né? Porque eu tenho certeza que você tem muito amor pelo que você faz, eu vejo isso, né? E assim, o que você mais gosta no seu dia a dia? Olha, eu gosto de audiências, sabe? De fazer audiências. Eu gosto daquele contato com a parte, de ouvir os fatos, né, os problemas, esse contato mais com a pessoa, sabe? Eu gosto mais disso. Eu gosto mais da interação com a sociedade. Eu sou uma juíza assim, menos de gabinete e gosto de interação com a comarca, Legal. com os problemas, sabe? Eu gosto disso. E claro, é muito gratificante quando você prolata uma sentença que realmente muda a vida das pessoas, né? Aquela sentença, ela consegue modificar, pelo menos aquela situação, né? Daquela pessoa. Legal, muito legal. E Tati, quanto tempo assim? Você falou que às vezes começa e não tem hora para terminar, mas você tem uma média de tempo de trabalho por dia? O expediente, pelo menos do Judiciário Sul-Mato-Grossense, é do meio-dia até às 19 horas. Agora, claro, a gente trabalha à noite, né, de manhã, tem que fazer muitos horários. Esse horário que você permanece no fórum, né? Mas o volume de trabalho, ele acaba, assim, acarretando essa necessidade de você trabalhar fora. Você acaba trabalhando pela manhã, finais de semana, feriados. Por quê? Porque também, Bárbara, o processo é todo digital, né? Praticamente todos os tribunais. Então, não existe mais papel, né? Não existe mais o... Então, de onde você estiver, você abre seu notebook, você tem o seu token, né? E você trabalha. Então, assim, o trabalho é sempre com você, né? E a pandemia também, eu falo assim que houve uma grande evolução. O judiciário deu 10 anos em 2 aí, né? Porque questões tecnológicas, né? Com certeza facilitaram muito, né? O trabalho das profissionais. O seu, por exemplo, né? A gente consegue... Com certeza. A gente não estaria fazendo essa live. Nossa, realmente, eu penso nisso, assim, a gente tem umas facilidades hoje em dia que a gente precisa até ser grato por isso, né? Porque às vezes passa batido e você nem percebe o quanto isso facilita literalmente o dia a dia, o acesso principalmente, né? Então você trouxe, né, Tati, que você, além de trabalhar, tem um horário ali, mas acaba realmente pela demanda, volume de trabalho, trabalhando por mais tempo, e acaba trabalhando também finais de semana, feriados, acontece, né? Sim. É legal trazer isso também, que você falou logo no começo, a questão do glamour.
Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, escolhendo as profissões pelo status, né? Erradamente. Então a pessoa ela tem uma visão que é da cabeça dela, porque como eu falei lá no começo também, dificilmente ela sentou com o juiz para conversar como é a rotina, o dia a dia, quantas horas que a pessoa trabalha, existe realmente um glamour, e a pessoa cria aquela ideologia na cabeça dela, né? E não, eu quero essa profissão aqui, e de repente passa anos estudando para algo que no dia a dia ela não vai se sentir feliz, não vai se sentir realizada. Ah, viu no filme, né? Achou Exato. bonito. A vida real é bem diferente, né? É bem diferente, exatamente. E, Tati, a questão do jurídico, né? Você comentou que ninguém assume logo no começo, fica como. Como é a palavra que você usou mesmo? Juiz substituto. Substituto, isso. Essa ascensão, como funciona essa ascensão no cargo, assim? Sim. Então, a carreira, pelo menos na magistratura estadual, você entra como juiz substituto, e depois você é promovido ao juiz de primeira entrância, segunda entrância especial, e depois, né, desembargador para o Tribunal de Justiça. Isso depende da organização, né, de cada estado. Então, assim, primeiro de abrir vaga, né, você se inscrever no curso de promoção, né, e são 2 critérios de antiguidade e merecimento. Você se inscrever no promoção e, né, e conseguir essa promoção. E aí você vai galgando, né, de primeira, segunda, até a entrância especial. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, algumas cidades apenas são consideradas comarcas de entrância especial. Por exemplo, Campo Grande, né, que é a capital, Dourado, Corumbá e Três Lagoas. Então, essa seria, por exemplo, o fim da carreira, assim, para um juiz de primeiro grau, né? Aí, depois disso, o Tribunal de Justiça, né, que daí já é um segundo grau de jurisdição. Entendi. A desembargador, né? Ah, legal. Legal. Eu não fazia ideia, tá vendo? É engraçado, porque às vezes a pessoa pensa, é o cargo juiz, pronto. Não tem ascensão, não tem crescimento, é aquilo ali, pronto. Na verdade, não, né? Que realmente uma carreira. Exato, é uma carreira. Também, Bárbara, falar que, assim, tem uma carreira, mas tem a inamovibilidade. Então, assim, se um juiz quiser ficar com marca de primeira ou com marca de segunda, até se aposentar, ele pode. Ele pode. Então, por exemplo, eu quero chegar na capital. Então, há colegas que estão em segunda, uma comarca de segunda no interior, gostam, já se estabeleceram ali, né, com família, adquiriram alguma propriedade, gostam daquele e resolvem ficar ali. Né? E não se inscrevem, eles acabam não se inscrevendo nos concursos de promoção, né? Concursos que há. Entendi. Legal, entendi. Então é opcional realmente, né? É uma escolha, né? É uma escolha de fazer ou não essa carreira. Né? Legal, legal. É outra coisa também que eu não fazia ideia. E quanto à realização, você realmente se sente realizada, Tati, assim, nessa carreira jurídica onde você está? Eu me sinto, Bárbara, eu me sinto realizada, como eu disse, a literatura, o poder de decisão, realmente você pode pessoas, isso é muito gratificante, mas é claro, eu tenho 16 anos de carreira, né? Então, assim, já foram altos e baixos, e tá, sim, os momentos de decepção, de desilusão, né? Eu cheguei, assim, pensei, vou desistir. Não, claro, momentos difíceis, né? Que eu pensei se tudo aquilo, né, valia a pena, mas então você desanima, né? Você volta a animar, você com tudo que faz, né, Bárbara? Tem que haver aquela disciplina, né, para manter a motivação. Agora, claro, nada, sim, mas já tive os altos e baixos, né? Como são muitos anos. Faz parte do processo, né? Eu ia até te perguntar se em algum momento você se arrependeu da sua escolha. Não, eu não me arrependo da escolha, não. Eu acho assim que o preço muitas vezes é alto, sabe? Às vezes é alto, principalmente o preço familiar, né? Por trabalhar muito e por não muitos não vivem sequer com o marido, né? Assim, que é o meu caso. Sempre ficou incomodado. Hoje eu estou na comarca de Coxim, então assim, na estrada, indo e voltando, né? Tem muitos colegas de fora que ficam longe da família, né? Longe dos pais idosos. Muitas vezes o marido, a esposa, o companheiro não acompanha, né? Então tem essa questão, né? Então assim,
há um preço, como toda carreira, né? Há esse preço. E muitas vezes o interior não tem condições para atender uma criança que tem um determinado problema de saúde, né? Então, claro, há questões aí do dia a dia que realmente pesam. Principalmente quando, voltando a falar aqui, quando se trata de mulher, quando se trata de mãe, né? Então, há questões que pesam, que você precisa ali administrar, né? Legal, legal. E você falou que essa questão de desistir realmente é só aqueles momentos de desânimo mesmo, mas desistir não sentir essa vontade, né? Não, né? Eu acho assim, desanimar várias vezes, né? Ficar desmotivada. Nós recebemos muitas críticas também, né, Bárbara? Muitas críticas assim, de pessoas que não conhecem a realidade, né? Hoje já está muito mais perto da sociedade, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal recebe as críticas e essas críticas acabam atingindo o judiciário como um todo, né? Mas as críticas de pessoas que às vezes que não procuraram, de leigos muitas vezes, né? Procurar saber, né, de fato, o que significa aquela decisão, o que significou, né, aquele contexto, né? Então, as críticas, isso aí também desanima, né? Eu acho que críticas todos devemos ser abertos à crítica, mas ataques. Sim. De momentos que passamos aí de uma politização intensa no Brasil, ataques. Então, há todas essas questões, né, também, que devemos... E assim, tem muito ataque que vem de uma superficialidade muito grande, né? Exato. Que hoje em dia é tão fácil ser superficial e ver uma manchete ali, nem se aprofunda, não busca realmente saber se aquilo é verdade e já toma como verdade, já vai atacar alguém. Então tem que ter esse cuidado também por parte das pessoas de não serem superficiais, né? Eu acho que o conhecimento ele exige aprofundamento, com certeza, é uma responsabilidade muito grande. Tati, se você pudesse voltar no tempo, o que você não repetiria na sua jornada? Nossa, eu não repetiria. Aí você pode trazer agora para a carreira ou então em termos de estudos, para quem está estudando também para a carreira da magistratura, enfim. Magistratura, né? Olha, o que eu não repetiria, porque eu já saí assim, tão focada, sabe? Da faculdade, já querendo... às vezes, sem saber, assim, que eu queria, não, a magistratura. Não, né? Eu vou fazer um público aí, talvez me serve, né, ou outro. Mas, assim, é uma pergunta difícil, hein? Agora você me pegou. Em termos de, por exemplo, né, eu entrevistei um colega que ele falou que, assim, ele saiu atirando muito para todos os lados, né? É uma coisa que ele acha que hoje ele teria pensado mais, né, e sido mais assertivo ali nas escolhas para também não ficar se deslocando tanto, fazendo tantos concursos que de repente nem seriam do interesse dele. Inclusive, assim, como eu tenho assessores, né, que fazem concurso também, que estão estudando, eu sempre falo isso, sabe, o que você disse. O concurso por exemplo, de uma magistratura do trabalho, né, ou um auditor da Receita Federal, são editais completamente diferentes, né, da magistratura estadual, da República Estadual. Então, realmente, você acaba tirando para todos os lados e você, às vezes, muitas vezes tem dificuldade em área de exatos. Muita gente vai para o direito porque não gosta de exatos. Aí vai lá. Aquela área de exatos não vai ficar bom, né? Muitas vezes bom o suficiente para concorrer com quem, né? E assim, realmente, eu acho que esse seria um conselho, né? Isso não aconteceu comigo, mas eu acho que um conselho que esse entrevistado seu deu é realmente você não abrir muito o leque, né? Porque fazer magistratura estadual, tudo bem, e Ministério Público Estadual são editais bem semelhantes. Agora, magistratura do trabalho já foge, né? Concursos para Receita Federal também, né? Aí já são outros editais. Realmente, o edital fica... fica muito amplo, né? Sim, exato. E realmente você acaba tirando para todos os lados, né? Sim. E assim, às vezes as pessoas se iludem, tem até um paradoxo, chama paradoxo da escolha. As pessoas se iludem, né? Então, eu tenho mais possibilidades, vai ficar mais fácil de escolher. E é o contrário, foram feitos vários experimentos e quando tem menos opções, a pessoa consegue escolher mais rápido do que quando tem opções diversas. Tá a prova aí o Spotify, Netflix, que quantas vezes a gente fica ali um tempão e não consegue escolher uma coisa para assistir.
E Aí no você fim acaba falando que não tem nada, né? você acaba desistindo, né, de assistir o filme, né? Você acaba Exato. desistindo, né? Você Olhando se tanto, cansa. perdi tanto, meia hora, 40 minutos, que já não dá tempo, né? Vai ficar Exato. tarde. Já não dá Exatamente tempo. essa questão da escolha, né? E também você começa a ver também o que você gosta, né? É claro que eu acho que em carreira nenhuma você vai trabalhar só com aquilo que você gosta, Não, de mas jeito nenhum. tem uma tendência mais para uma área, né? Por exemplo, tem gente que gosta de direito trabalhista, então tem que buscar, né? Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho. Eu gosto mais das matérias, né? Justiça estadual, federal, pega muita questão previdenciária, então você tem que gostar. É aquilo Exato. que você vai. E por Exato. isso você abrir muito também o leque, até para você ver realmente aquilo que você tem afinidade, né? Sim. Mais afinidade. Sim, sim. Tem algo que você repetiria com certeza, Tati, nesse seu processo? Olha, eu repetiria isso, né? De, assim, de já focar, nos cursos estaduais, né? Já focar na magistratura, no Ministério Público. Talvez, né, Bárbara, como eu disse, assim, eu sou do Mato Grosso do Sul, tudo. Você me disse, fez essa pergunta que eu mudaria, né? Talvez eu fizesse um concurso para magistratura federal, né? Ou um tribunal maior, uma cidade maior, né? Muito assim, de São Paulo também, que eu morei lá. Talvez essa pudesse ter sido uma escolha, né? No passado. Não que eu não me arrependa, mas, né? Se eu tivesse oportunidade de voltar, mas assim, passa também. Isso são muitas novidades, né? O volume de trabalho e tudo novo. Então, tem vários profissionais que continuam estudando, mesmo já tendo, né, passado naquele concurso Y, e conseguem muitas vezes passar naquele para voltar para ou assim para uma carreira que ele considere melhor, ou para voltar para a origem, né? É muito que consegue. Legal. E tem alguma característica que você mudaria na sua profissão? Que você, se você tivesse esse poder assim de conseguir mudar, teria algo que você mudaria? Ou até mesmo nas atividades que você desempenha? Nas atividades. O que eu achei assim, o que eu acho bem interessante, e isso foi um processo pós-pandemia, é o acesso, né? O acesso virtual. Isso eu considero assim uma grande evolução, né? Tecnológica, né? De que hoje você pode mandar um link para uma testemunha e ela pode ser ouvida onde ela estiver e você atende virtualmente, né? Aquilo que exige aquela presença, né? Constante ali, né? Aquela questão presencial do juiz o tempo todo, né? Então eu acho que essa questão tecnológica, o judiciário evoluiu muito, né? Como eu disse nesses anos de pandemia. E eu acho que essa questão tecnológica, eu acho que era algo que poderia ter sido adotado bem antes, sabe? Bem antes. Porque é questão de custo, né? Diminui muito o custo, a questão de tempo, né? Assim, você mora numa grande cidade, Brasília, né? Terceira. Então você sabe, né? Economia de tempo, né? E de custo fazer um atendimento. É totalmente diferente, assim. E acontecem os imprevistos também, né, Tati? Então, assim, eu que trabalho com atendimento, às vezes me deslocar, chego num lugar e de repente a pessoa não consegue chegar lá, e aí eu fui à toa, né? Então, assim, esse online, ele é muito bom, assim, eu acho também que... Tem o lado ruim também, né? Tem. Nós precisamos desse contato, né? Nós precisamos das relações, né, humanas, né? Desses contatos presenciais, mas com certeza, hoje reuniões, né? Congressos, o acesso à educação, né? Mudou muito, né? Abriu muito, né? Com certeza. A gente tem que olhar para o lado bom das coisas também, né? Não pensar só na pandemia como sendo algo ruim. Terrível que enfrentamos, né? Um mundo terrível, mas não tem como negar que essa parte tecnológica foi uma evolução. Foi uma evolução muito grande. Tati, quanto à renda, né? Hoje você considera que você ganha o que você desejava ganhar, você ganha realmente o equivalente? Porque eu gosto de trazer essa pauta da renda, porque às vezes as pessoas, elas consideram, né, que tem um esforço muito maior, tem realmente um volume de trabalho muito maior, que não é congruente com o salário que recebe, né? Então, você considera, assim, que apesar de você ter muito volume de trabalho, você considera que a sua renda, ela é congruente?
Olha, não tem como negar, Bárbara, que é uma boa remuneração, Sim. né? Com certeza, né? Ainda mais quem estava assim, só estudando, né? Para o concurso e ganhando assim, muito, né? Menos que isso, né? Principalmente ganha um juiz. Não tem como negar que é uma boa remuneração comparada, né? Com a remuneração média do brasileiro. Mas, em termos de remuneração, hoje, para quem pensa nisso, porque eu acho que isso é uma questão também que deve ser considerada, Claro, porque com certeza. é um investimento de vida, né? Muito. Tempo, uma dedicação, né? Claro. Dentre as carreiras, é a carreira que está mais defasada, é a magistratura. Né? Hoje, pelo menos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o promotor ganha mais, o defensor ganha mais, a AGU, né, um cargo de advogado-geral da União, mais, procurador do Estado também, né, questão dos honorários. Hoje, dentre as carreiras jurídicas, é a carreira que se encontra com uma defasagem considerável, né? Mas como eu disse, é uma remuneração que realmente atende às necessidades. Sim, e as necessidades de quem se propõe, né, a fazer o concurso também. Sim. Eu gosto de fazer essa pergunta justamente por isso que você colocou, por exemplo, né? Essa comparação e também a questão do volume também de trabalho. Não que a renda não seja boa, não dá para dizer isso de forma alguma, mas é também esse olhar também para a realidade, Sim. Né? A realidade é justamente essa, os fatos, né? São esses. E Tati, quanto às competências técnicas, quais são as principais competências técnicas assim que você considera precisar ter no seu dia a dia, assim, que você utiliza no seu dia a dia? Sim, nós estudamos assim, bastante, tem a questão do concurso, mas as competências técnicas constante atualização, né, porque assim, o direito é dinâmico, então ele muda o tempo todo, a sociedade muda e o direito precisa, né? Então, assim, a sociedade o tempo todo exige novas demandas, novas decisões e precisamos estar atualizados, né? Então, assim, nós temos constante atualização pelos cursos do próprio tribunal, que o tribunal oferece, e hoje também, né, a gente pode, aqui a gente tem o Google, que a gente digita aqui e vê algo, então, assim, tem as atualizações, as competências técnicas, eu penso que sejam essas, né, constante atualização, constante estudo, muitas vezes aquele processo demanda você parar, você estudar para dar, né, a melhor decisão naquele caso, às vezes é algo diferente, não é algo corriqueiro, né, demandas que são parecidas, né, e outras não, outras que você precisa parar, né, estudar para dar, assim, prolatar a melhor decisão. Sim. E é legal também você trazer isso, porque muitas vezes os adolescentes lá, né, no colégio, eu vou terminar os estudos, vou terminar aqui. A pessoa tem essa visão de que vai se formar ali, vai fazer faculdade e terminou os estudos. E não é assim que funciona, né? Se você quer ser realmente um profissional que leva a sério a sua função, que você tem uma responsabilidade, um comprometimento com aquilo que você faz, tem que realmente estar em constante atualização, não é mesmo? E Tati, o que você aprendeu na faculdade, mas você nunca precisou usar? Tem alguma coisa? Porque o direito realmente você utiliza, né, as leis e tudo, Sim. Mas assim, teve alguma coisa que você aprendeu que realmente no seu dia a dia você não precisou utilizar? Olha, eu tinha essa ideia antes, sabe, Bárbara? Com menos maturidade, pensava, nossa, essa matéria eu nunca, né? Usar uma filosofia, uma sociologia, né? Mas muito pelo contrário. As faculdades já muito, sabe? Para depois você trabalhar. Eu tudo, né? Agora, claro, por exemplo, às vezes, quando você está numa comarca de entrada especial, você está numa vara especializada. Por exemplo, vara fazenda pública. Então, você vai usar apenas determinadas matérias, né? Sim. Não, aí você vai usar apenas, né, o direito ali, né? Sim. Em tese, criminal. Então, assim, há áreas mais específicas, né? Áreas especializadas. Mas tudo que a gente aprende na faculdade, a gente usa, né? E falta. E falta. Isso que eu ia perguntar agora, né? Então, assim, em relação à faculdade, o que você sentiu falta de ter aprendido quando você olhou para a prática no dia a dia, estou ali, e puxa, poderia ter tido isso na faculdade. Eu acho essa questão de gestão de pessoas, né? Assim, é muito importante isso. Ninguém te ensina, né? Você chega com conhecimento técnico, mas você precisa se relacionar, né?
essa questão de motivar o grupo, de fazer um trabalho, porque o juiz é apenas uma peça da engrenagem. Sim, né? sim. Você depende de toda uma equipe de gabinete, cartório, né, de uma equipe de e todos eles devem estar motivados para trabalhar em conjunto, né, para dar melhor, para a decisão ser mais eficaz, para ser mais rápido, né? Então, essa parte humanística, eu acho que as faculdades, não sei hoje, né, Bárbara, muitos anos de formado, mas eu acho que as universidades devem investir nessa parte humanística, né? Essa parte de aliar o conhecimento técnico às relações humanas, porque nós trabalhamos com pessoas. Nós trabalhamos com pessoas. Exato. Eu ia até trazer essa questão das competências emocionais, que é justamente isso, né? Já foram feitos vários estudos e tem realmente essa comprovação de que cerca de 90% dos profissionais, quando são demitidos, é por falta de competências comportamentais, falta de inteligência emocional, né? Competências emocionais. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que é só correr atrás das competências técnicas, né? As famosas hard skills, e na verdade não. Esse desenvolvimento das soft skills, né, das habilidades comportamentais é, assim, essencial, porque como você falou, a gente lida com as pessoas, né? Então, é iniciativa, liderança, é o autocontrole realmente emocional, esse lidar realmente, entender o outro, né? Ter a empatia também é muito importante. Eu ia até te perguntar dessas competências, assim, qual é mais importante para você em relação às competências emocionais? Que você fala assim, nossa, isso aqui eu não posso ficar sem no meu dia a dia. Eu acho assim que você tem que ter muita resiliência, sabe, Bárbara, de aceitar aquilo ali que você não pode mudar. Porque muitas vezes, na verdade, as questões só chegam ao judiciário, muitas vezes porque não deram certo. Não então, deram assim, aliás, no judiciário só chega aquilo que não deu certo, né? Seja numa esfera familiar, seja por omissão de outros poderes, né? Desde o medicamento que a parte não conseguiu, no executivo, uma vaga numa creche, né? Esfera civil, um problema familiar, uma questão envolvendo criança, né? E na esfera criminal, pior ainda, né? Mulheres agredidas, crianças e mulheres vítimas de crimes sexuais, todo tipo de crime, né? Que chega ali. Então, o que já não deu, já houve um conflito, né? Então, assim, eu acho que penso que o juiz ele tem que ter, antes de tudo, um espírito conciliador, um espírito de mediação. Entendi. De tentar ali, muitas vezes, nas causas que envolvem família, criança, eu começo a audiência que o Estado só vai atrapalhar se ele interferir. E que as partes são maiores, capazes, que elas mais ninguém as condições de cada a situação de cada um. Então, elas têm a melhor decisão. Então, elas têm, muitas vezes, transferir essa autorresponsabilidade para as partes, né? Transferir para as partes decidirem. Porque eu acho que os pais são as pessoas principais para decidir a questão de guarda, de alimentos, da rotina da criança, e muitas questões são trazidas ao judiciário. Então, eu acho que muitas vezes nós conseguimos fazer ótimos acordos, né, através desse espírito conciliador que o juiz tem que ter, mediador ali entre das partes. A resiliência, né, como eu disse, de mudar, de aceitar aquilo que você não pode mudar, muito depende de você. E quando chega até você, já está numa situação extrema. Trabalhar sob pressão, isso é muito importante, que assim, o magistrado trabalha sob uma constante pressão da sociedade, do nosso próprio órgão, né? O órgão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que faz todo esse controle. Então, nós temos uma sobrecarga processual, nós temos várias metas para cumprir durante o ano, nós temos que vencer os processos, nós temos que julgar os processos mais antigos, nós temos que julgar processos envolvendo crimes contra as mulheres. Então, são várias metas que nós devemos cumprir durante. Então, assim, saber trabalhar sob pressão, né? Com várias demandas, muitas vezes está fazendo audiência, está recebendo flagrante e tem um advogado para atender. Então, sim, tem que ter. Realmente esse. E também o autocontrole emocional para lidar com tudo isso, né, Tati? Controle emocional, né? Algo que você vai adquirindo durante a. Também ninguém ensina, né, Bárbara? Você trabalha com. Não. Isso, né? A experiência vai trazer essa maturidade também. Exatamente. Então, durante, né, você vai aprendendo
E Tati, olhando para o seu dia a dia, né, para esses desafios que você encontra, quais competências emocionais você fala assim, nossa, isso aqui eu ainda tenho que trabalhar, essa aqui eu ainda tenho que desenvolver um pouquinho mais, tô sentindo falta. Eu assim, eu andei, como assim, eu estou fazendo mestrado agora em Direitos Humanos, né? Sim. Lá eu fiz uma matéria muito boa, Uhum. métodos de alternativa à solução de conflitos. Sim. Eu penso que me tornar cada vez mais conciliadora, né? Pacificadora mesmo, né? A gente tentar assim, pacificar as partes. Esse espírito conciliador que eu busco desenvolver, né? E aí você dá uma oitiva especial, né? Dá uma escuta, escutar com atenção, porque muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Só querem elas ser querem, elas têm a solução, elas mesmas, elas encontram a solução, mas elas têm que ser ouvidas, e eu acho que isso requer também do outro lado, do nosso lado, paciência, né? Humildade, né? Desprendimento, assim, de você dedicar o seu tempo, né? Ouvir para chegar ali na melhor decisão, né? Na conclusão ali, né? Precisa, então, aqui tá falando, precisa fazer terapia. Sim. Não. Assim, muitas vezes é um psicólogo, de fato. É um psicólogo, né? E essa questão que ela levantou é importante, porque, assim, você lida com todo tipo de mazela. Sabe, Bárbara? Então, você precisa ser muito forte também. Você lida com crime sexual contra a criança, você lida com crimes terríveis, assim, contra mulheres, feminicídio. Né? Nossa. Tudo isso você precisa também não deixar se abalar por isso, né? Eu falo assim, saiu do fórum, nós somos seres humanos, né? Então, é claro, nós somos mães, nós somos esposas, e tentar sair do fórum e deixar a toda lá, né? E não levar, absorver todos esses problemas, né? Todas essas questões. Entendi. Realmente esse controle emocional, ele é primordial, né, Tati? Para você conseguir levar a carreira adiante, porque realmente deve ser uma sobrecarga emocional muito grande. Eu acho que tem a sobrecarga de trabalho, que é a sobrecarga técnica em si, mas eu acho que a emocional é maior, né? Sim, há essa sobrecarga, né? Várias profissões, né? Policiais, né? Sim. Policiais, né? Pilotos, né? Dentre outros, que há essa pressão emocional, essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade. É uma responsabilidade, com certeza. E como você falou, não são processos, são vidas, são pessoas. E não é só sobre quem está ali, né? Porque quem está ali, aí tem um filho, tem um irmão, tem uma mãe. Então, assim, são muitas pessoas que são alcançadas através de uma decisão que você toma ali no tribunal, né? E Tati, qual a pior consequência que você considera para quem não desenvolve essas competências emocionais, como a paciência, a escutativa, realmente esse autocontrole emocional para não levar para casa? Qual você acha que é o pior, assim, como consequência? Então, eu acho que realmente quem começa a absorver os problemas, né? Quem não consegue manter essa rotina pesada, eu acho que a consequência é ficar doente mesmo, né, Bárbara? Assim, uma pesquisa, né? Assim, o CNJ fez uma pesquisa com vários magistrados, né? Pesquisa, eu não sei o número exato aqui, porque eu teria que pesquisar e falar. Vários magistrados, né? Assim, que estão fazendo uso de remédios, né, para dormir, para ansiedade, né, por conta da pressão, do volume de trabalho, dos prazos, né, e também muitos, eu imagino, por conta dessa questão emocional, né, de todo tipo, né, de toda a natureza. Então, assim, que a consequência é a doença emocional, né, e depois a doença física. Porque a doença física, o corpo responde. Né, nós somatizamos, né, então... Sim. Doentes, né? Emocionalmente, acabamos ficando fisicamente doentes. Sim. E Tati, quanto aos relacionamentos, como é o relacionamento, tanto ali com o pessoal do júri, por exemplo, com os advogados, com as pessoas ali da audiência e os seus próprios colegas, assim, de profissão, como são os relacionamentos nesse ambiente? Olha, eu, assim, me sinto privilegiada, eu não posso reclamar, sabe? Eu sempre tive bons relacionamentos, porque a gente passa mais tempo com eles, né? Sim. Do que com a família. Sim. Eu tento
quando você está numa vara criminal, você e o promotor ou a promotora é praticamente um casamento. Então, você fica ali tarde, juntos, né? Então, embora haja divergências, né? Você pode decidir, o juiz decide contrariamente aquilo que foi requerido pelo defensor, pelo advogado, pelo promotor, ali numa audiência. Há divergências técnicas, né? Mas, assim, mantendo o respeito e a urbanidade, você, né? O trabalho flui, né? E isso precisa estar atenta, ao trabalho, né? Porque um bom tratamento, um ambiente mais leve, né? Com urbanidade, torna tudo melhor. As questões já são complexas, né? Difíceis. As pessoas que chegam, né, já estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, o ambiente precisa ser propício, né? E, assim, também o ambiente com a equipe, né, de gabinete. Eu não sei, é difícil falar se a gente é uma boa chefe, né? É uma boa chefe. Todos se viram falar assim, mas, assim, se realmente de relacionamento de respeito, né? Sim. Consideração, né? De ter isso, de os problemas, né, das pessoas. Com a equipe também, procurar manter a equipe motivada, né? Não é fácil, porque muitas vezes o trabalho é repetitivo, um trabalho de cartório, um trabalho de gabinete é repetitivo. Você, mais que ninguém que analisa essas carreiras, né? As pessoas acabam ficando desmotivadas muitas vezes, né? Exato. Para manter o andamento da vara, né? O andamento, com certeza, é um grande desafio. É um grande desafio do gestor. E o magistrado, ele é um gestor da vara dele também. É um gestor do gabinete da vara, então há esse desafio. E essa questão do clima organizacional faz toda a diferença, né, Tati? Realmente, assim, quando as pessoas elas enxergam um propósito naquilo que elas estão fazendo, elas realmente se sentem melhores para fazer ali aquela atividade, principalmente quando são atividades muito repetitivas. Então, quando tem um propósito realmente naquilo, enxerga, né, o além. Eu estava vendo uma palestra do Cortella e ele estava falando isso, que ele pegou a senhora do cafezinho e mostrou para ela o impacto do trabalho dela, que não é só servir o cafezinho, né? Então, ela proporciona ali um bem-estar, ela proporciona ali realmente uma tranquilidade, né? Momento que, né, que ela entra e serve aquele café sorrindo, né? É aquele momento do dia que você também dá uma parada, uma respirada, né? Exatamente. Então, é enxergar realmente além daquela atividade mecânica que a pessoa está fazendo, traz realmente um olhar mais, com mais sentido, literalmente, né? Com um propósito. E quanto às suas expectativas, Tati? As expectativas que você foi construindo ao longo da sua jornada, você considera que, por exemplo, quando você passou aí para o concurso de fato que você está exercendo hoje, você criou expectativas antes de estar exercendo e você considera que essas expectativas se mostraram reais? Você olha assim e as expectativas o que eu imaginava realmente é a realidade ou é aquela ideia que a gente conversou também, que às vezes a pessoa traz um glamour, um status, uma coisa e chega na real e não é nada daquilo. Então, assim, com relação às suas expectativas, elas se alinharam? Foi real mesmo? Assim, eu não esperava, sabe? Eu li sobre a carreira antes, eu não fui iludida, assim, achando que fosse, né, uma coisa que não que houve glamour, né? A questão da expectativa, para mim, a única coisa que realmente ela me surpreendeu foi a questão do tempo que o magistrado fica no interior, né? Até chegar na capital. O quanto está demorando. E essa é uma questão que tem um reflexo na vida familiar, né? De fato. Existe um reflexo familiar, existe um reflexo na questão da criação dos filhos, né? Às vezes, algumas comarcas não atendem, né? Questões de saúde também. Então, essa questão que realmente me surpreendeu, o tempo, né? O tempo que é algo que hoje é assim, amanhã pode ser diferente. No passado era bem menos, né? Era bem essa rotatividade, né? Então isso aí foi algo que me surpreendeu. E claro, eu acho assim que, principalmente numa vara criminal, cada dia você tem um problema diferente, né? Um problema prático diferente ali para lidar. E eu acho que isso também não deixa de ser interessante, né? Você aprende muito com isso, né?
Mas eu procurei, assim, não criar muitas expectativas, né? Na verdade, quando você está estudando, assim, num modo muito intenso, você passar, né? Tem que ser o foco. Só que você acha, né, Bárbara, assim, muitos concurseiros acham que quando você passar, acabaram todos os problemas da sua vida. Não, você, na verdade, é o famoso tá tranquilo agora. Na verdade, são novos problemas. Você talvez não tenha aqueles problemas do passado, mas aí você vai ter outros tipos, né? Tipos de problemas, outros tipos de desafios, né? Então, assim, às vezes a pessoa se ilude, não, gente, depois que eu passar tudo na minha vida, vai melhorar. Vai melhorar. Mas são outros desafios, né? Outras questões de serem resolvidas. Claro que a aprovação em concurso público, né? Ainda mais hoje, né? Que hoje está a concorrência altíssima, né? Acesso, né, cursinhos online, tudo. Claro que é uma grande vitória, né? Não se nega isso, né? Mas acho que isso vai resolver todos os seus problemas também. Não. Vamos colocar o pé no chão. E, Tati, com relação à fiscalização da sua profissão, com certeza ela existe, mas como funciona mais ou menos na prática? Então, todos os tribunais têm uma corregedoria, né? Então, nós temos aqui também a Justiça do Mato Grosso do Sul, Corregedoria Geral de Justiça, que faz a fiscalização da atividade do magistrado. E tem o Conselho de Justiça, né? Que é um órgão nacional, que também tem como uma das competências também a fiscalização da atividade dos magistrados. Então, desde condutas, né? Nós temos a LOMAN, uma Lei Orgânica da Magistratura, lá são elencadas as condutas vedadas ao magistrado, por exemplo, a representação de um poder, né, que nós representamos o Poder Judiciário, e também a questão dos processos, né, de processos atrasados a mais de tantos dias, metas cumpridas, prazos, né, então, essa questão envolvida. Então, temos tanto a fiscalização estadual da Corregedoria, a fiscalização do Conselho Nacional de Justiça. E há também uma ouvidoria, né? A bateria da coluna. Destravou. E há também uma ouvidoria que qualquer cidadão, né, qualquer parte, advogado, pode fazer uma reclamação. Né? Como trata-se de um órgão público, né? Pode fazer uma ouvidoria. Então, há essa fiscalização. Legal. E, Tati, por último aqui, né, eu queria que você trouxesse conselhos para quem está nessa jornada, principalmente para quem deseja estudar para ser juiz, juíza. Quais conselhos que você daria para essas pessoas que estão passando por esse processo? Eu acho que o principal conselho, né, Bárbara, é não desistir. Né? A disciplina, o foco, a disciplina é fundamental. Né? Vou dizer que a gente é uma disciplina de atleta, né? É um atleta. Você tem que fazer um roteiro, um cronograma, primeiro escolher, né, dentro do que falamos aqui, não fugir, não procurar editais muito diferentes, né? Então, assim, manter o foco, então vou estudar para esse concurso. E ter uma disciplina, né? Vou estudar tantas horas por dia, independente da sua situação. Porque tem pessoas que trabalham período integral, e essas pessoas vão ter que estudar à noite, essas pessoas vão ter que abrir mão na semana, dos feriados, né? Pessoas que trabalham em período, então, no outro período, se dedicar aos estudos. Né? Pessoas com filhos. Então, cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, assim, não tem receitas de bolo, né? Para falar, olha, faça aquilo. Mas a disciplina é fundamental. Né? O que me ajudava muito, eu sempre gostei de escrever, de fazer fichas, de documentos. Então, eu sempre voltava na matéria. Antes de avançar um ponto, eu voltava para a questão da memorização. Acho que isso é muito importante, né? Então, você só avança um ponto quando você memorizar o ponto anterior dentro daquele conteúdo, dentro daquela matéria, né? Voltando sempre. E essa questão é de manter a disciplina. E, assim, não desistir, né, Bárbara? Não desistir. As pessoas fazem 30, 40 concursos até a aprovação. Isso é uma... Né? Então, eu estudei 3 anos para magistratura. Então, ia passando na primeira fase ia caindo na segunda fase de outros, né? No oral, na última fase,
Então, assim, não desistir, manter a disciplina, manter o foco. Quando você não passa, né? É claro que vem a tristeza, né? Vem o desânimo, né? Mas você precisa se manter ali determinada, né? Focar. E abrir mão, né? Assim, Bárbara, muitas vezes você pensa ali, estou perdendo minha vida, estou perdendo tempo. Não dá para ter uma vida social normal sendo concurseira, né? Não tem como. Então você tem que recusar convites, né? Você tem que feriado aproveitar e ficar em casa estudando, final de semana também, né? Claro, fazer uma atividade física ali, mas não se envolver. E eu acho que hoje também, Bárbara, na minha época, né? Porque eu sou velha, 16 anos já de magistratura, mas não havia o celular, né? Não havia as redes sociais. Eu fico pensando assim, o quanto isso aí você distrai também o candidato. Distrai. Ao mesmo tempo que você tem um acesso ali rápido, mas assim, então, né? Rede social. Tem que ter a disciplina, o comprometimento, né? Eu falei até isso ontem. Quando a gente toma uma decisão, a gente se compromete, de fato levar a sério aquilo que você fala. Porque normalmente é fácil a gente se comprometer com o outro, né? Então, me comprometi com fulano, vou lá e cumpro aquilo que eu me comprometi com ele, né? Agora, muitas vezes as pessoas falam que vão fazer e não se comprometem com a própria palavra. Então, não, eu quero estudar para o concurso, mas fica de boca, literalmente, né? Não é uma atitude, não é uma decisão, não é um comprometimento de fato. Então, acho que esse nível de comprometimento, ele ajuda muito para a pessoa ter disciplina na rotina dos estudos. E porque é um grande investimento de tempo, né, Bárbara? Você abre mão do convívio familiar, né? Do convívio com os filhos, né? É um investimento emocional muito grande também, né? Estar disposto ali a, né, não passar em um concurso, né, de não ser aprovado em outro. Então, há grandes investimentos, né? Então, assim, tem que haver o comprometimento para valer a pena, né? Tudo isso. Exato. Porque também não vale a pena. Eu imagino, a pessoa, ela fala que vai estudar para o concurso, aí não se compromete o suficiente para realmente passar, e ela está perdendo tempo, energia, dinheiro também, porque investe daqui, investe dali, e aí não passa, mas quando vê, também não está estudando da forma que deveria. Exatamente. Né? Então, Tati, adorei nossa conversa, foi muito leve, muito boa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bárbara. Eu me coloco à disposição e espero que tenha conseguido ajudar, né, os concurseiros e deixar claro, né, como é a carreira, tentar passar um pouco esse dia a dia, né, do magistrado, da magistratura e ajudar aí, né, assim, os concurseiros. Eu sei que é um período muito difícil da vida da pessoa, não é fácil, né? Eu me solidarizo com quem está passando por isso, já passei, né, por isso. Então, nós sabemos, você também já passou, né? Já passou em concurso, foi de aprovação também em concurso. Exato. Nós sabemos que não é fácil, né? Mas me coloca à disposição. Se quiser falar de um específico, tá? Me coloca à disposição e agradeço a oportunidade. Tati, muito obrigada mesmo. Espero que todos tenham gostado aqui. Foi muito rico aqui o que a gente trouxe. Que bom, fico feliz em ter ajudado. Tati, muito obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando. Obrigada.